Por séculos, a Bíblia tem sido um farol de fé e sabedoria, mas também um campo de batalha para céticos e crentes. No cerne dessa disputa, uma pergunta ressoa com intensidade crescente. Será que a ciência moderna, com suas lentes microscópicas e telescópios poderosos, realmente confirma as verdades contidas neste livro milenar? Muitos foram ensinados que ciência e fé são inimigas irreconciliáveis, condenadas a viver em universos paralelos, ou pior, em constante colisão. Mas e se essa narrativa estiver incompleta ou mesmo equivocada? E se as descobertas mais recentes, aquelas que desafiam nossas percepções, apontarem para uma convergência inesperada? A ideia de que um texto escrito há milhares de anos, em contextos culturais e científicos tão distintos dos nossos, pudesse conter insights que apenas a pesquisa contemporânea é capaz de desvendar, parece, à primeira vista, algo saído de um roteiro de ficção científica. No entanto, é precisamente isso que tem acontecido em diversos campos do conhecimento. Da arqueologia à astrofísica, da biologia à cosmologia. Pesquisadores estão se deparando com evidências que, no mínimo, ecoam e, em muitos casos, validam descrições e princípios que antes eram vistos como meras alegorias ou crenças primitivas. Para entender essa fascinante interseção, é crucial abordarmos o tema com uma mente aberta e uma metodologia rigorosa. Não se trata de forçar interpretações ou de distorcer dados científicos para encaixar em uma agenda religiosa. Pelo contrário, o que buscamos é uma análise honesta e responsável, que respeite tanto a integridade do texto bíblico quanto a objetividade da investigação científica. A verdadeira sabedoria, afinal, reside na capacidade de discernir a verdade onde quer que ela se manifeste, sem preconceitos que nos cegam para novas possibilidades. As descobertas que examinaremos aqui não são meras coincidências ou especulações vagas. Elas são o resultado de anos de pesquisa árdua, escavações cuidadosas e análises detalhadas, publicadas em periódicos acadêmicos e reconhecidas por especialistas em suas respectivas áreas. São fatos que, quando colocados lado a lado com as narrativas e ensinamentos bíblicos, criam um mosaico de entendimento que desafia a dicotomia simplista entre fé e razão. Prepare-se para questionar o que você pensava saber sobre a relação entre o antigo e o novo, o espiritual e o material. Uma das áreas mais férteis para a convergência entre a Bíblia e a ciência tem sido a arqueologia. Por muito tempo, céticos argumentavam que muitas das narrativas bíblicas eram mitos ou lendas, sem base histórica real. Personagens, cidades e até civilizações inteiras mencionadas no texto sagrado eram consideradas produto da imaginação de seus autores. No entanto, o trabalho incansável de arqueólogos ao longo dos séculos tem sistematicamente desenterrado evidências que não apenas corroboram, mas em muitos casos autenticam a precisão histórica de inúmeros relatos bíblicos, reescrevendo a compreensão acadêmica do mundo antigo. Um exemplo notável é a existência dos hititas, um povo mencionado várias vezes no Antigo Testamento. Por muito tempo, eles eram considerados uma invenção bíblica, pois não havia registro extra-bíblico de sua existência. Contudo, no início do século XX, descobertas arqueológicas na Turquia revelaram uma vasta e poderosa civilização hitita, com sua própria língua, escrita e império, exatamente como a Bíblia descrevia. Essa revelação não apenas silenciou os críticos, mas também demonstrou a impressionante acurácia dos registros bíblicos sobre povos e culturas que haviam desaparecido da memória humana. Outra descoberta que chocou o mundo acadêmico foi a estela de Tel Dan, encontrada em 1993. Esta inscrição aramaica do século IX a.C. menciona a Casa de Davi, referindo-se à dinastia do rei Davi de Israel. Até então, alguns estudiosos questionavam a própria existência de Davi como uma figura histórica, considerando-o um personagem lendário. A estela, no entanto, forneceu a primeira evidência extra-bíblica de seu reinado, solidificando a historicidade de uma das figuras mais centrais do Antigo Testamento. Isso reforçou a confiança na precisão dos registros genealógicos e dinásticos do texto sagrado. As ruínas de cidades como Jericó,
Hazor e Laques, todas mencionadas em narrativas de batalhas e conquistas no livro de Josué, também têm fornecido insights valiosos. Embora a interpretação exata dos achados ainda seja objeto de debate entre os arqueólogos, as camadas de destruição e os artefatos encontrados nessas localidades frequentemente se alinham com as descrições bíblicas de suas quedas em períodos específicos. Essas evidências sugerem que os eventos narrados não são meras ficções, mas possuem um substrato histórico que a picareta do arqueólogo continua a desenterrar. Essas descobertas arqueológicas e muitas outras não transformam a Bíblia em um mero livro de história, mas confirmam sua confiabilidade como fonte de informações sobre o mundo antigo. Elas nos permitem contextualizar as narrativas, entender as culturas e os conflitos da época com uma clareza renovada. A precisão histórica que a arqueologia revela nos convida a abordar o texto bíblico com uma seriedade ainda maior, reconhecendo que, por trás de suas mensagens espirituais, há um alicerce de fatos que, contra as expectativas, a ciência continua a desvendar. Além da validação histórica, a Bíblia parece conter uma notável antecipação de verdades científicas que só foram plenamente compreendidas milhares de anos depois. Como escritores antigos, sem o benefício da tecnologia moderna, puderam descrever fenômenos naturais com uma precisão que ecoa a ciência contemporânea? Essa é uma das perguntas mais intrigantes que a convergência entre fé e razão nos apresenta, e as respostas são verdadeiramente surpreendentes, desafiando a noção de que o conhecimento antigo era inerentemente primitivo ou meramente simbólico. Considere, por exemplo, a descrição do ciclo hidrológico. Em Eclesiastes 1:7, lemos: "Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar de onde os rios vêm, para lá eles tornam a correr." E em Jó 36, 27 e 28, "Pois ele atrai para cima as gotas de água, que destilam chuva da névoa, a qual as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre o homem." Essas passagens descrevem com notável precisão o processo de evaporação, formação de nuvens, precipitação e o retorno da água aos rios. Um ciclo que só foi cientificamente compreendido e mapeado em detalhes nos últimos séculos. Outro ponto fascinante é a ideia da Terra suspensa no espaço. Jó 26:7 afirma: "Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada." Em uma época em que a maioria das culturas acreditava que a Terra era sustentada por pilares, tartarugas gigantes ou deuses, essa descrição se destaca como uma intuição notável. A ciência moderna, através da gravidade e da compreensão do espaço, confirma que nosso planeta flutua em um vazio cósmico, sem suporte físico. Essa imagem poética, mas cientificamente precisa, levanta a questão de como tal conhecimento poderia ter sido acessado em tempos tão remotos. E se você está gostando dessas revelações que desafiam o senso comum e abrem novas perspectivas, peço que demonstre seu apoio. Deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas futuras análises. Sua participação nos ajuda a continuar desvendando os mistérios do conhecimento. Ainda no campo da saúde, embora não haja um tratado de microbiologia na Bíblia, as leis de pureza e higiene do Antigo Testamento, como as relacionadas ao isolamento de leprosos em Levítico 13, a lavagem de roupas e corpos após contato com mortos ou fluidos em Números 19, e a proibição de comer certos animais, surpreendentemente se alinham com princípios básicos de saúde pública e prevenção de doenças. Numa era sem conhecimento de germes, essas diretrizes contribuíram para a saúde das comunidades, sugerindo uma sabedoria que transcende o entendimento humano da época. Esses exemplos, e muitos outros, sugerem que a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também um repositório de observações e informações que, de alguma forma, anteciparam descobertas científicas cruciais. Eles nos convidam a olhar para o texto sagrado não apenas como uma fonte de inspiração espiritual, mas como um documento de sabedoria profunda, cujas camadas de significado continuam a ser reveladas à medida que a ciência avança. A cada nova descoberta, a linha entre o antigo e o novo parece se dissolver um pouco mais, revelando uma tapeçaria mais rica e complexa de como a fé e razão podem convergir.
A cosmologia moderna, o estudo da origem e evolução do universo, tem apresentado teorias que, para muitos, ressoam com a narrativa bíblica da criação de uma forma surpreendente. A teoria do Big Bang, hoje amplamente aceita, descreve um universo que teve um começo definido, expandindo-se a partir de um ponto singular de densidade e calor infinitos. Essa ideia de um universo com um início, um momento de criação a partir do nada, é notavelmente consistente com a declaração de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Além do começo do universo, a astrofísica tem revelado o que é conhecido como ajuste fino do universo. As constantes físicas fundamentais, como a força gravitacional, a carga do elétron ou a massa das partículas subatômicas, parecem estar precisamente calibradas para permitir a existência da vida. Mesmo uma pequena variação em qualquer uma dessas constantes tornaria o universo inóspito ou impediria a formação de estrelas, galáxias e elementos essenciais para a vida. Essa precisão quase milagrosa leva muitos cientistas e filósofos a questionar se há um designer por trás de tudo, uma ideia que se alinha perfeitamente com a concepção bíblica de um criador inteligente. No campo da biologia, a complexidade irredutível dos sistemas vivos continua a ser um ponto de fascínio e debate. Micromáquinas biológicas, como o flagelo bacteriano ou a cascata de coagulação sanguínea, são sistemas compostos de múltiplas partes interdependentes, onde a remoção de qualquer uma delas comprometeria completamente a função do sistema. Darwin reconheceu que se pudesse ser demonstrado que qualquer órgão complexo não pudesse ter sido formado por numerosas sucessivas pequenas modificações, sua teoria falharia. Essa observação levanta questões profundas sobre os limites da evolução puramente aleatória e gradual, e, para muitos, aponta para um design sofisticado. A própria origem da vida, a abiogênese, permanece um dos maiores mistérios da ciência. Como a matéria inanimada deu origem à primeira célula viva com sua intrincada maquinaria molecular e a capacidade de se replicar? Apesar de décadas de pesquisa intensa, os cientistas ainda não conseguiram replicar esse processo em laboratório e a probabilidade de que tenha ocorrido espontaneamente é astronomicamente baixa. Para aqueles que veem a Bíblia como a palavra de Deus, a complexidade da vida e a dificuldade de sua origem espontânea reforçam a plausibilidade de uma intervenção criativa, como descrito em Gênesis 1. Essas convergências não significam que a Bíblia seja um livro científico no sentido moderno, nem que a ciência deva ser submetida a dogmas religiosos. Em vez disso, elas sugerem uma profunda harmonia entre a verdade revelada e a verdade descoberta. O universo, com sua ordem, complexidade e ajuste preciso, parece contar uma história que, em muitos aspectos, ressoa com a narrativa de um criador intencional. A ciência, ao desvendar os mistérios do cosmos e da vida, não diminui a fé, mas, para muitos, a aprofunda, revelando a majestade de um universo que é ao mesmo tempo racional e misterioso. Depois de explorarmos as surpreendentes conexões entre a ciência e a Bíblia, da arqueologia à cosmologia, fica claro que a antiga dicotomia entre fé e razão é, na melhor das hipóteses, uma simplificação excessiva. As descobertas recentes não apenas validam aspectos históricos e conceituais do texto bíblico, mas também nos convidam a uma apreciação mais profunda de sua sabedoria e profundidade. A ciência, em sua busca incansável pela verdade, muitas vezes se depara com evidências que, em vez de contradizerem, parecem ecoar as verdades eternas contidas no livro dos livros. No entanto, é crucial lembrar que a Bíblia não é primariamente um livro didático de ciência. Seu propósito principal é revelar a natureza de Deus, a condição humana e o plano divino de redenção. As confirmações científicas que discutimos servem para fortalecer a credibilidade do texto, mostrando que mesmo em áreas onde não se propõe a ser um manual científico, sua precisão e antecipação são notáveis. Elas nos dão razões adicionais para confiar na sua mensagem central, que transcende a ciência e toca o cerne da existência humana. A confirmação mais profunda da Bíblia, no entanto, não reside em descobertas arqueológicas ou equações cosmológicas, por mais fascinantes que elas sejam.
Ela reside na capacidade transformadora de suas palavras na vida das pessoas. Milhões de indivíduos, através dos milênios, testemunharam o poder da mensagem bíblica para oferecer esperança, propósito, consolo e uma bússola moral inabalável. Essa é uma ciência da experiência humana, onde os princípios bíblicos são testados e provados diariamente na forja da vida real, gerando frutos de amor, paz e justiça. Portanto, a pergunta "a ciência confirma a Bíblia?" não tem uma resposta simples de sim ou não. Ela nos leva a uma jornada de descoberta onde a ciência pode iluminar o contexto e a precisão de certas afirmações, enquanto a Bíblia oferece um arcabouço de sentido e propósito que a ciência, por si só, não pode fornecer. Elas não são adversárias, mas companheiras em uma jornada maior pela verdade, cada uma contribuindo com sua própria lente para a complexidade e a beleza da realidade. Que esta jornada tenha despertado em você uma curiosidade renovada e um desejo de explorar ainda mais as riquezas da palavra. A Bíblia é um tesouro de sabedoria esperando para ser desvendado, e a cada nova descoberta, seja ela científica ou espiritual, a profundidade de sua mensagem se revela. Se você foi impactado por essas revelações e quer continuar explorando as interseções entre fé, ciência e a sabedoria milenar, não perca o nosso próximo vídeo, onde mergulharemos em outro mistério que conecta o passado ao presente. Clique aqui para assistir e continuar essa incrível jornada de conhecimento.